Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Depois de celebrarmos o Santo Natal, ainda dentro desse tempo, antes da Epifania do Senhor, que é no próximo domingo, e na segunda-feira, o batismo do Senhor, já entramos no tempo comum. Mas nós já estamos na liturgia, vendo as primeiras ações de Jesus, os primeiros acontecimentos depois do batismo feito por João. E o encontro com Jesus, nesse contexto de hoje, é com hora marcada, 4 horas da tarde. É muito significativo, porque na nossa vida também, nós temos aquele momento marcante da nossa vida de encontro com Deus. Alguns guardam a data, outros nem lembram quando foi, mas é importante nós percebermos isso, porque foi uma experiência concreta, não foi uma coisa qualquer, não foi um sentimentalismo apenas, mas aquele que se encontra com Jesus, aquele que faz a experiência do encontro com Ele, fica marcado para sempre. E o Evangelho de hoje nos mostra justamente esse momento em que João vai dizer para os discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. E ao dizer Eis o Cordeiro de Deus, João começa a sair de cena e os discípulos começam a segui-lo, a seguir Jesus. João dizia: Convém que ele cresça e que eu diminua. O ministério de João foi até a vinda do Messias, tanto que os 2 discípulos saem e seguem Jesus, já não seguem mais João, mas seguem a Jesus. E Jesus vai acolhendo eles e diz algo muito interessante que nós podemos pensar, quando eles perguntam, quando Jesus pergunta: O que vocês estão procurando? E ele vai dizer: Rabi, onde moras? Será que esse morar é um lugar, uma casinha, um ambiente? Ou esse morar que os discípulos perguntam a Jesus é quem Ele é? Queremos te conhecer, queremos entrar na sua intimidade. E Jesus diz: Vem e vê. Vem e faça a experiência comigo. Não é simplesmente saber que ele mora junto com a Virgem Maria, em Nazaré, naquela casinha que São José fez. Não, vem caminhar comigo. Vem e vê.
Só experimenta Jesus quem o segue, quem se aproxima dele, quem se torna íntimo dele. E nesse sentido, é o convite que Jesus faz a todos aqueles que dele se aproximam. Ele os chama, aliás, ele nos atrai, porque não tem outro que possa tirar os nossos pecados senão ele. É o único que nos purifica, não existe outro. Da parte de Deus não existe outro, e não existe outro que possa nos purificar senão ele. Por isso, é através dele que nós vamos chegar na intimidade com o Pai. Da nossa intimidade com Jesus, nós vamos atingir a intimidade do Pai. E o Espírito de Deus vai habitar em nós, como o próprio Jesus vai dizer mais à frente no Evangelho, que aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. E aí sim, conhecer a pessoa e ver quem ela é. João apresenta o Cordeiro de Deus e eles vão conhecer, eles vão entrar na intimidade de Jesus, saber quem ele é. Por isso que André, ao chamar Pedro, vai dizer: encontramos o Messias, quer dizer, encontramos aquele que é o prometido de Deus, aquele que vem restaurar todas as coisas, aquele que vem trazer realmente a salvação a Israel. E Pedro vai, e Jesus, olhando para ele, já lhe diz o que ele será. Mas antes de Pedro ser o que Jesus disse, muita coisa aconteceu, né, gente? Quem conhece a Sagrada Escritura sabe que o processo de conversão passa por vários momentos, porque é preciso romper com o pecado, é preciso romper conosco mesmo, é preciso confiar profundamente em Deus. Então Jesus já sinaliza para Pedro, né? Tu és Simão, filho de João, doravante irás chamar Kefas, será chamado Kefas, que quer dizer pedra, quer dizer coisa consistente, firme. E aí nós entramos naquilo que é a pedra fundamental da nossa fé. A nossa firmeza na fé, porque é ela quem nos garante o futuro, é ela quem nos garante no presente e atingir a plenitude no futuro. E o futuro é a vida eterna junto de Deus. E aí tem um caminho de perseverança e de conversão, que todos os discípulos passaram por esse caminho. Veja que em quantos momentos eles tiveram dúvidas, eles questionaram Jesus, alguns até foram embora, mas outros foram até o fim, porque deixaram-se ser interpelados por Deus, deixaram-se ser conduzidos por Ele, se entregaram as suas vidas a Ele, e assim permaneceram com Ele. E Jesus é muito manso, muito tranquilo nesse sentido, Ele é firme ao falar com os apóstolos, a dizer as coisas para ele, a formá-los. E João, na primeira carta, também não é diferente de Jesus, no sentido de conduzir os filhos para Deus. E ele vai dizer, justamente nessa expressão, filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, quer dizer, que ninguém tire vós do caminho do Senhor. E ele dá os critérios para nós fazermos o discernimento. O que pratica a justiça é chamado de justo. E quem é o justo, senão aquele que busca fazer a vontade de Deus, que é justo e santo, e não erra nos seus princípios. É assertivo o que Deus diz. E justo é aquele que caminha nessa certeza. O que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo. A palavra diabo aqui não é o Satanás como nós costumamos dizer, mas diabo é aquela coisa de travessado que divide as pessoas. É chamado de diabo.
Por isso, uma pessoa que divide, que interpõe entre o que Deus fala e nós, é chamado de diabo também. Então, quando Jesus chamou Pedro de afasta de mim, Satanás, é nesse sentido de que ele vem contra a palavra de Deus, ele vem contra o princípio de Deus. Esse é o diabo. Eu posso não ser um espírito maligno, mas eu posso agir como um diabo também, na minha vida e na vida dos outros também. Quer dizer, interpondo a Deus, interferindo a palavra de Deus, a ação dela na minha vida. Então, aquele que comete o pecado é do diabo, quer dizer, está na contramão, ou é um elemento divisor que divide, um princípio a qual muitos governos e muitas ideologias têm usado para poder dominar as pessoas, é dividi-la, é pôr dúvida nela, é colocar incerteza, sabe? É desestruturá-la, é o papel do diabo. E ele está solto no mundo, agindo, nos diz, a plena luz, e que nós precisamos estar atentos, para não sermos do diabo, quer dizer, para não sermos o divisor, para não sermos esse que interpõe e é contrário àquilo que Deus dá para nós. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como que Jesus destrói as obras do diabo na nossa vida? Quando nós fazemos o que Jesus manda. O que é agir como o diabo? É fazer como o diabo faz mesmo, né? Colocar dúvida, colocar incerteza, colocar desconfiança. Desestruturar, tirar o princípio eterno e divino de nós, para que nós fiquemos balançando para lá e para cá nas coisas fúteis e passageiras da vida. E ele continua, João: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Quem de vós, depois de convertido, não foi ao confessionário várias vezes pedir perdão a Deus dos seus pecados? Ah, mas não diz aqui que todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado? Sim. Se eu sei qual é a vontade de Deus, se eu sei o que é bom, o que é justo, o que é digno, o que é honroso, o que é precioso, eu, pela minha consciência, pelo meu saber, assim devo agir. E assim eu vou me purificando. Todas as vezes que eu faço a opção pelo bem e não pelo mal que eu tenho vontade de fazer, mas pelo bem que Deus me direciona, eu estou sendo justo. E eu vou me purificando. É um processo contínuo de conversão. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Ora, se eu aceito a fé, se eu aceito Jesus e quero tê-lo na minha vida, e guardo a sua palavra, os seus ensinamentos, eu vou pecar? Se eu o conheço? Se eu tenho intimidade com ele? Não. Por consciência e por opção, eu não vou pecar, porque tem um germe de vida aqui dentro de mim que não me permite pecar, que não me deixa pecar. E sou eu quem tomo a decisão, sou eu quem faço essa ação, esse movimento. Vinde e vede, vinde conhecer quem eu sou, diz Jesus para os discípulos, né? Intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Isso vai dar a nós esta firmeza de não pecar. Porque quando eu estou distante dele, ou mais ou menos, tudo pode acontecer. Eu posso me enganar, ou ser enganado. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem é na contramão. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão, conclui João o seu texto. Veja que o que ama a Deus, o que caminha com Ele, não peca. E o que ama a Deus e ama o seu irmão é perfeito. E ele coloca de maneira engraçada: todo o que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão.
que é a sua carne e que Jesus morreu por ele. Então guardemos, irmãos, essas palavras em nosso coração e empenhemos nesse dia a vivermos como filhos e filhas que estão profundamente na intimidade com Jesus. Conhece Ele na sua casa, na sua habitação, no seu interior, na sua profundidade, a ponto de nós sermos como André, proclamar: encontramos o Messias. Vinde e vede. A Deus seja dada a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.